Durante esse processo de investigação, você já viu outros casos em que a polícia chega no local, na casa de um determinado investigado, e encontra joias, carros de luxo. Os agentes também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Boa tarde, Luciana. Esses carros já chegaram aqui na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Em vários endereços da capital paulista, os policiais já apreenderam carrões e também motos de luxo, bens comprados com dinheiro do crime. Com a apreensão de dezenas de veículos numa operação da polícia contra a lavagem de dinheiro em São Paulo. Encontra mansões, encontra dinheiro em espécie. Aí eu pergunto para você, o que foi encontrado comigo? Nada. Absolutamente nada. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por 6 meses. Todas as medidas que eu venho tomando são absolutamente contrárias a qualquer decisão de afastamento, porque não há nenhum ato praticado por mim ao longo desses últimos meses que possa caracterizar que eu, em algum momento, atrapalhei a investigação. É muito difícil porque a imprensa ela não costuma perguntar a você, ela não quer saber, ela joga e depois pergunta assim para você, nossa, por que você não quer dar a sua versão dos fatos? Mas eu não construí essa mentira, por que eu tenho que dar uma versão de uma coisa que eu não construí? E de eleito com mais de 4 milhões de votos, há unanimidade no impeachment. O juiz federal Wilson Witzel sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador do Rio de Janeiro. Um período muito duro de atropelos e tudo caiu na conta do meu marido. Encontraram na minha casa apenas as minhas togas de juiz, de primeiro e de segundo grau. São os bens de mais valor que eu tenho. Contaram muita mentira sobre mim, dizendo que eu estou preso, que eu estive preso. Nada disso aconteceu. Isso é tudo mentira. Nunca sofri nenhum tipo de prisão, muito pelo contrário, eu fui criminosamente afastado do cargo que eu fui legitimamente eleito. Então, assim, é uma utopia dizer que sou rica, milionária, continuo morando no mesmo lugar, a mesma conta bancária. E hoje todos esses candidatos que estão aí são candidatos deste grupo da mentira. O grupo que quer novamente governar o Rio de Janeiro e continuar roubando os cofres públicos, sacando na boca do caixa o dinheiro que nós conseguimos colocar no Estado. Dinheiro que poderia ser utilizado para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Mas as pessoas criam uma utopia em cima de uma história, talvez porque pelo que vivenciou nos outros governos. Que acabou de ser preso o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Histórico, né? São denúncias muito graves. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi condenado a quase 99 anos de prisão. Eram 6 horas da manhã quando homens da Polícia Federal chegaram na residência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, no Leblon, zona sul da cidade. Os processos foram arquivados na OAB, foram arquivados na Justiça Federal, foram anulados e hoje nós somos ficha limpa. Nós não temos nada que nos impeça de continuar nossa vida com dignidade. Helena Witzel é uma mulher que se tornou forte, nem imaginava que tinha essa força dentro de mim e estou aprendendo a cada dia a ser uma rocha ao lado do meu marido. Eu sou Wilson José Witzel. Eu nasci na cidade de Jundiaí, em 1968. Eu sou o segundo filho de 4 filhos. Meu pai era torneiro mecânico, a minha mãe uma empregada doméstica. Eu nasci num lar em que não sou uma pessoa abastada. Mas a minha mãe sempre falou para mim assim, Helena, tem que ter o nome limpo. Então, o nome limpo, para mim, o nome sempre foi uma coisa muito séria na minha vida. Então, a minha vida sempre foi muito pautada na minha retidão, no que eu preciso para saber aonde, muito focada onde eu quero chegar, porque eu acredito que o nome é a coisa que a gente tem de mais importante na vida. E eu também estudei muito na minha vida. Fui agrimensor no Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo, trabalhei como topógrafo aos 18 anos, fiz um concurso para ser oficial da Marinha. Cheguei aqui no Rio de Janeiro
em 1988. Fiquei no Corpo de Fuzileiros Navais até 1992. Então eu decidi que faria o curso de Direito. Sou formado em processamento de dados, trabalhei com essa área de informática na Marinha, mas tomei a decisão de conhecer o direito. E a partir daí eu pude entender melhor o funcionamento da sociedade. Tomei a decisão, a partir de 92, de participar da vida política do meu país. E como profissional, eu trabalhei na Defensoria Pública e na magistratura. E sou servidor público há mais de 30 anos. Durante todo esse período que eu fui servidor público, eu nunca tive nenhum problema no exercício da minha profissão. Eu sempre trabalhei na verdade. Trabalhei na magistratura, combatendo a corrupção, julguei vários processos envolvendo desvio de dinheiro público, improbidade administrativa e crimes de corrupção. Essa indignação de ver tanta maldade sendo realizada contra o povo, desviando o dinheiro da população, dinheiro que poderia ser utilizado para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Isso a gente não aguentava mais. E eu fui para a eleição completamente desacreditado pela política. Nós fomos com a cara, com a coragem, para levar a verdade e vencer a mentira. E em 2018, a verdade venceu a mentira. Durante todo esse período que eu fui servidor público, eu nunca tive nenhum problema no exercício da minha profissão. E eu fui para a eleição completamente desacreditado pela política. Nós fomos com a cara, com a coragem, para levar a verdade e vencer a mentira. E em 2018, a verdade venceu a mentira. Achei que a gente conseguiu, pelo menos da minha parte, ser mais propositivo. Nós vamos mudar essa velha política e vamos começar um novo estado do Rio de Janeiro. Porque o Wilson Witzel é o novo governador do estado. Venci todos os desafios quando muitos diziam que não seria possível. O seu do PSC votou pela manhã, acompanhado pela família. À noite, já eleito governador do Rio de Janeiro. Boa noite, Rio de Janeiro! 1.500.000 a mais que Eduardo Paes do Democratas, que também votou pela manhã, acompanhado pelo vice e pelos filhos. E mais tarde, se manifestou sobre o resultado da eleição. Acabei de falar pelo telefone com o candidato Wilson Witzel. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, foi eleito com quase 60% dos votos. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, divulgou hoje o primeiro... Desde o momento em que ele teve um chamado de Deus para ser candidato ao governo do estado, e a partir daquele momento eu tive que aprender a ser uma mulher muito forte para enfrentar toda a adversidade. Nós assumimos o nosso estado em 2018 completamente desmoralizado. Aqueles que sempre governaram queriam continuar governando. Aquela turma do Cabral, a turma do Pisciani, essa turma que sempre esteve junto e misturado, eles queriam continuar governando. Isso a gente não aguentava mais. E em 2018, a verdade venceu a mentira. A verdade venceu a mentira. E em 2018, a verdade venceu a mentira. Nós começamos a governar o estado com dívidas bilionárias. É como se você ganhasse R$5.000 e tivesse devendo R$50.000. É praticamente impagável. E esse dinheiro da corrupção estava faltando para poder melhorar a vida do nosso cidadão e da nossa cidadã. Então, em 2018, nós assumimos o governo e em menos de 2 anos, o Rio de Janeiro voltou a ser uma terra de esperança. Nós acertamos as contas do estado, implantamos modernos sistemas de controle contra a corrupção, criamos o sistema eletrônico de informações e hoje você não vê mais a corrupção nas obras públicas. Implantamos uma vara especializada para o combate ao crime organizado no Tribunal de Justiça. Implantamos modernas técnicas de investigação na Polícia Civil. Muitos milicianos e traficantes foram presos. Muitas armas foram apreendidas. O Detran, que era um centro de corrupção com a vistoria, nós acabamos com essa corrupção. Acabamos com a corrupção na Secretaria de Fazenda, que infelizmente não fazia fiscalização
contra aquele comerciante que sonega. E com isso, o Estado aumentou a sua arrecadação. O Estado hoje está no azul, mas exatamente por estar no azul, com dinheiro sobrando, porque nós fizemos um grande leilão da SEDAI, trazendo mais de 100 bilhões de reais em recursos para o nosso Estado. O único governador da história que conseguiu, num único ano, não fazer empréstimo, não fazer dívida e trazer dinheiro para o nosso Estado. E eu estou vendo agora que a mentira novamente está retornando. Contaram muita mentira sobre mim. Contaram mentiras horríveis. Minha família sofreu muito, dizendo que eu estou preso, que eu estive preso. Nada disso aconteceu. Isso é tudo mentira. Nunca sofri nenhum tipo de prisão, muito pelo contrário, eu fui criminosamente afastado do cargo que eu fui legitimamente eleito. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu decretar situação de emergência no estado devido ao novo coronavírus. A pandemia foi um momento muito difícil para qualquer governo. A gente já vinha acompanhando, a gente, Secretaria de Estado de Saúde, dezembro e janeiro de 2020, a pandemia, né? Como ela estava se movimentando no mundo. A gente via mortes na Itália, 1000 mortes por dia, né? Aquelas coisas absurdas. Então a gente já estava se preparando aqui no estado de como iria, né, chegar aqui essa onda, né? Eu e minha esposa, no mês de abril, logo depois do início da pandemia, você se lembra, ela começou em março aqui no Rio de Janeiro, quando nós decidimos pelo isolamento social, em 13 de março. No mês de abril, no início de abril, eu e a Helena estávamos confinados em casa com Covid. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que foi contaminado pelo coronavírus. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém e o contágio é rápido. E eu estava impossibilitado de continuar à frente da pandemia. E pega Covid, se afasta, fica na residência oficial, logo em seguida eu também pego, e o Wilson faz um decreto, né, pedindo ao então vice-governador para que ele, né, gerenciasse esses hospitais de campanha. Decidi que naquele momento eu deveria colocar à frente o vice-governador. Pedi a ele que coordenasse a instalação dos hospitais de campanha. Criei um decreto, esse decreto está publicado no Diário Oficial, em que ele deveria coordenar a instalação dos hospitais de campanha. O vice-governador era o presidente dessa coordenação, dessa comissão. No Rio de Janeiro, 6 hospitais de campanha prometidos pelo governo do estado não estão prontos e as inaugurações são sempre adiadas. A gente via na televisão constantemente, o hospital que não está pronto, prazo que não cumpre, e o Wilson ligava, mas o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, mas era um prazo, mas disseram que era hoje, não foi hoje, vai ser amanhã e não vai hoje. E aquela lenha, né, de enganação. E quando isso retorna, que ele consegue voltar ao Palácio de Trabalho, sai da sua licença, ali era meio de maio, posso dizer assim, meio de maio, e o caos já estava instalado, né? Quando eu retomei o governo do estado, eu percebi que muitas coisas estavam fora do controle. A questão dos hospitais de campanha não estavam sendo conduzidos adequadamente. E aí eu tomei a decisão de interromper, né, o trabalho que estava sendo feito, porque estava sendo erradamente conduzido. O governador Wilson Witzel rompeu o contrato com a organização social IABAS, contratada para construir e administrar os hospitais de campanha. A gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia. Eu lembro de reunião que o Wilson, né, falou, vou prender esse japonês do IABAS, que a gente achava que era o IABAS, né, que estava com... Ali era uma questão deles, mas era muito pior, né? O inimigo era dentro de casa, era dentro da nossa casa, não era fora. Nesse período que eu fiquei fora, aqueles que sempre fizeram da mentira a sua forma de vida estavam usando novamente o Estado com o meu afastamento para receber dinheiro público indevidamente. E tudo caiu na conta do meu marido, né?
um decreto registrado, assinado. E eu lembro do vice-governador falando assim: calma, fica tranquilo, meu irmão, porque era assim que ele chamava isso, meu irmão, fica tranquilo, está sendo resolvido, isso vai se resolver. E o que a gente viu foi uma série, de problemas. Foi um período muito difícil de traição, de uma pessoa que sentava à nossa mesa, de uma pessoa que orava, segurava as mãos e orava dentro do gabinete com outros pastores. E você vê que o inimigo está ao lado, o inimigo está ali perto de você. Nesse período que eu fiquei fora, outras questões também surgiram que me chamaram a atenção. A cesta básica que estava sendo distribuída estava superfaturada. Aqueles que sempre fizeram da mentira a sua forma de vida estavam usando novamente o Estado com o meu afastamento para receber dinheiro público indevidamente. Determinei imediatamente a auditoria, determinei afastamento dos servidores envolvidos, determinei o afastamento do secretário de Saúde. Bom, o governador do Rio de Janeiro trocou o secretário de Saúde em meio a acusações de corrupção na compra de equipamentos para hospitais na pandemia. E tomei as providências para começar a resolver os problemas que eu estava detectando ao retornar ao comando do Estado depois de me recuperar da Covid. Foi muito triste ver que por 60 dias praticamente eu fiquei afastado, doente e não respeitaram a minha doença, não respeitaram a doença do Estado. Eles estavam preparando o golpe. E esse golpe veio logo a seguir. Infelizmente, um grupo de deputados que perdeu a eleição para mim se juntou ao vice-governador para poder assumir o governo do Estado. Os deputados do Rio de Janeiro decidiram abrir um processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Ele terá que explicar aos parlamentares os possíveis desvios na construção de hospitais de campanha e fraudes em contratos da saúde. Foi unânime. Por 69 votos a 0, os deputados do Rio de Janeiro decidiram pela abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. E aproveitaram a pandemia, aproveitaram a minha doença, aproveitaram o momento de fragilidade meu e da minha esposa para poder nos dar um golpe de misericórdia. Assumir o Estado com a mentira de que nós tínhamos feito desvios. Como eu posso fazer desvios se eu sequer estava naquele momento no comando do Estado? A esquerda, eles fizeram um movimento, se você olhar o mapa até da pandemia, o ataque aos governadores foram governadores de direita. Esse grupo de deputados que perdeu a eleição, eles se juntaram, conseguiram convencer os demais deputados para me tirar do governo do Estado. E no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel é acusado de crime de responsabilidade e vai enfrentar processo de impeachment. E agora nós estamos claramente vendo a razão. Eles queriam desviar o dinheiro público na boca do caixa para pagar os seus cabos eleitorais. Funcionários com cargos secretos no Rio de Janeiro que sacaram 226 milhões de reais em dinheiro vivo. É impressionante como a gente vê as investigações de corrupção ali no estado do Rio de Janeiro. Esse levantamento do Ministério Público foi baseado em uma planilha fornecida pelo banco, em que aparecem 27.665 pessoas pagas pela CEPERJ ao longo desse ano. Porque comigo isso não aconteceria. Havia até um grupo de deputados que ia no meu gabinete para despachar comigo e diziam: o governador ainda é juiz. O governador ainda não entendeu o que é política, mas eu entendo o que é política. A política é fazer o melhor para as pessoas que mais precisam. A política não é desviar dinheiro para campanhas milionárias. E é o que nós estamos assistindo hoje. Pegava o dinheiro na boca do caixa em dinheiro vivo. Cara de pau não tem limites, né? Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, lá havia um alçapão. O governo do Rio de Janeiro, como eu comentei, virou caixa eletrônico de grana pública para saque por parte desses indicados de aliados do governo Cláudio Castro, como também um próprio saque nas contas públicas. É dinheiro que poderia estar sendo utilizado para a melhoria da qualidade de vida da população. Porque é uma máfia que ainda está no comando do Estado do Rio de Janeiro, que não tem a vergonha de mentir, não tem a vergonha de fazer o que estão fazendo, desviar o dinheiro do povo para poder pagar campanhas milionárias.
Eu fico muito triste de ver o que está acontecendo e sou uma pessoa indignada, assim como você. Nós nos indignamos. E por estar indignado é que eu não desisto do Rio de Janeiro. Por estar indignado é que eu não quero desistir de contar a verdade. O meu afastamento foi um ato do Poder Judiciário que me parece está sendo reavaliado, porque não se pode afastar um governante eleito de forma tão precipitada como foi em 2020. E penso que isso tudo tem sido objeto de reflexão, né, tanto pelos profissionais especialistas e pelo próprio Poder Judiciário. Nós não podemos aceitar investigações precipitadas, e foi o que aconteceu no meu caso. A ideia da procuradora que iniciou esse processo contra mim era de impedir o desvio de 400 milhões de reais. Impedir porque não havia comprovado absolutamente nenhum desvio. Depois da minha saída, hoje, nós já estamos vendo o desvio de 600 milhões de reais. Então, aquilo que se imaginava que eu estaria praticando, na verdade, tiraram aquele que estava impedindo que fossem praticados os desvios. E criaram uma narrativa, infelizmente, nesse ponto a justiça errou. E agora nós estamos consertando esse erro. Infelizmente, sofremos muito. Quem mais sofreu com isso? É o povo do estado do Rio de Janeiro, que hoje continua pagando um transporte caro, continua sem um programa habitacional, continua aumentando o desemprego e o dinheiro que era para ser utilizado para as comunidades, para fazer o saneamento, está sendo desviado para fins espúrios de pagamento de cabos eleitorais e campanhas milionárias para enganar novamente o nosso povo, enganar novamente com políticos que já fizeram muito mal ao nosso estado e querem continuar fazendo mal ao nosso estado. Nós não podemos deixar isso voltar a acontecer. A política ela é necessária para a nossa vida, não tem jeito. Talvez fosse muito mais fácil para mim estar na minha casa, com a minha vida, no meu escritório, seguindo a minha vidinha privada, mas não dá. Né? O que eu vivi nesses 2 anos ao lado do Wilson, de conversas transversas que as pessoas traziam, né? E até os deputados, quando saíam do gabinete do Wilson, falavam assim, ó, o governador tá de toga lá dentro, né? Porque é muito difícil você ser uma pessoa centrada, correta, no meio desse laranjal podre. Mas a gente precisa mudar isso. A gente não pode mais ficar nessa zona de conforto. Eu sou uma pessoa persistente. Eu não desisto jamais. Toda a minha vida eu enfrentei dificuldades. Venci todos esses obstáculos porque acredito em Deus, sou um homem de fé. A minha campanha em 2018 começou com 1% e nós fomos vitoriosos. Sofremos uma tentativa de assassinato de reputação, mas quem não tem medo da verdade, levanta a cabeça e vai em frente. E eu não tenho absolutamente nenhum receio de continuar na minha jornada, que eu acredito. Eu sou um idealista e quero o melhor para o estado do Rio de Janeiro. E eu não poderia fazer diferente. Quem não tem medo da verdade, coloca a cara, enfrenta tudo que tem que ser enfrentado e nós temos a certeza de que o nosso estado do Rio de Janeiro não pode ficar na mão desses políticos inescrupulosos que já fizeram tanto mal ao nosso estado. A turma do Cabral, a turma do Pisciani, a turma que fez uma dívida que é impagável e que nós estamos organizando. Infelizmente, fomos interrompidos por um erro de avaliação, de investigação, e tudo que foi feito contra nós foi alimentado. E essas provas ilícitas estão sendo derrubadas na justiça e nós estamos hoje novamente combatendo a mentira e mostrando a verdade. Quem não tem medo da verdade, levanta a cabeça e vai em frente. E eu não tenho nenhum receio de continuar na minha jornada. Eu sou um idealista e quero o melhor para o estado do Rio de Janeiro.
porque Deus sabe o que vai no nosso coração. E eu questionava muito, eu não conseguia entender do que eu estou sendo punida, né? Porque sempre tivemos uma vida muito reta, né? Sempre tive muito medo de errar, né? Como eu disse anteriormente, minha mãe sempre me ensinou, meu pai, a única coisa que você tem na vida é nome, né? Não tem propriedade, não tem herança, a única coisa que a gente tem na nossa vida é o nosso nome. E você vê ser jogado no vento a sua história é muito duro, muito duro. Tudo que nós passamos nesses momentos difíceis de destruição da nossa imagem perante a imprensa tem sido muito cruel conosco, os meios de comunicação falam meias verdades, a minha família sofre muito. Os meus filhos na escola muitas vezes têm que explicar que o pai deles é uma pessoa decente, mas eles fazem isso com convicção, porque eles veem dentro da minha casa as nossas dificuldades. Eu não moro em mansão, eu não viajo para o exterior para gastar milhões, eu vivo daquilo que o meu trabalho me permite. E meus filhos veem isso. É muito difícil porque a imprensa ela não costuma perguntar a você, ela não quer saber, ela joga e depois pergunta assim para você, nossa, por que você não quer dar a sua versão dos fatos? Mas eu não construí essa mentira, por que eu tenho que dar uma versão de uma coisa que eu não construí? Então, assim, é uma utopia dizer que sou rica, milionária, eu continuo morando no mesmo lugar, a mesma conta bancária, mas as pessoas criam uma utopia em cima de uma história, talvez pelo que vivenciou nos outros governos, mas a Helena milionária é uma utopia, né? A realidade sobre os fatos é totalmente diferente. E eu não tenho medo da verdade. Eu estou aqui porque eu sou uma pessoa que sempre fui decente, sempre fui ética. Na minha carreira profissional como servidor público, nunca tive nenhum tipo de problema. Meus filhos sabem disso. Os meus filhos conhecem o pai e a mãe que têm. Por isso, para eles, é difícil enfrentar essa situação, mas é fácil falar a verdade. É fácil dizer, no olho de quem quer que seja, no olho do coleguinha, que o pai deles é uma pessoa que trabalha por um futuro melhor, que o pai deles é uma pessoa decente e que eles são filhos de um pai e de uma mãe que os ama e que, além de tudo, quer o melhor para o nosso estado. Além de tudo, quer fazer mais pelas pessoas que mais precisam, mas contando sempre a verdade. Não tenho mansão, moro no Grajaú, não tenho carros importados, não tenho dinheiro espécie, não tenho joias, não tenho riqueza. Tenho aquilo que o meu salário de juiz me permitiu comprar. Durante essa investigação, diferente de outros casos que você vê por aí, comigo não foi encontrado absolutamente nada. Comigo não foi encontrado um centavo que não tivesse declarado no imposto de renda e tivesse passado pela minha conta corrente, fruto do meu trabalho, meu e da minha esposa.